Desde criança eu ouvia uma canção e eu cantava uma canção que diz assim: alma cansada, não desespere, espera em Deus, pois Ele vem te socorrer. Alguém além de mim conheceu essa canção? Olha, o pessoal mais experiente diz que sim. O autor dessa música é Jair Pires, um irmão em Cristo maravilhoso, e que era amigo de meu pai e que Deus me deu a alegria de conhecê-lo pessoalmente. E na oportunidade que ele veio ministrar em nossa igreja, ele contou que na juventude ele participava de uma quadrilha, ele era membro de uma quadrilha de roubo, de assalto no Rio de Janeiro. A vida dele constituía em roubar, furtar, assaltar, todo tipo de crime, e eles viviam disso. Então aquele grupo de jovens compunham essa quadrilha, e havia ali no Rio, naquele tempo, uma mansão abandonada, uma casa muito antiga, velha, inabitada, onde eles corriam depois dos assaltos. Então eles corriam todos para aquele lugar, e ali eles faziam a partilha do roubo. Ele contou que isso durante muito tempo, até que a polícia descobriu o lugar e cercou o lugar. E a maioria daqueles quadrilheiros, eles decidiram: nós vamos receber a polícia à bala e ninguém vai se render. Se precisar, nós vamos morrer todos aqui, mas ninguém vai se render. Eles tomaram essa decisão. E quando ele ouve isso, ele ficou muito aflito. Ele pensou: eu não quero morrer, eu sou muito jovem, não quero que a minha vida termine aqui. E começou o tiroteio, a polícia atirando e eles, bandidos, atirando contra a polícia. E a situação foi acirrando, e de repente ele viu uma oportunidade, ele viu como que um buraco, um caminho que não estava vigiado, não estavam dando atenção àquele lugar, nem a polícia e nem os colegas bandidos. E ele intrometeu-se por ali, e era dia, e ele sai correndo, aproveitando que ninguém prestou atenção nele. Nisso vai passando a banda da Assembleia de Deus, tocando na rua. Pom, 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 pom. Ele corre e entra no meio. Era um desfile da igreja. Ele entra no meio dos músicos e a banda vai tocando pelo bairro. No fim entra no templo, fazem o culto, ele assiste o culto, porque é melhor estar no culto do que estar naquele lugar. É tocado pela palavra de Deus, e ao final levanta a mão, aceita Jesus como Salvador. Uma vida miserável, uma vida destinada à tragédia, agora foi alcançada pela graça de Cristo. Hoje eu quero pensar com os irmãos esse tema, irmãos, de que a chegada do reino de Deus toca todas as áreas da nossa vida. A vinda de Cristo à nossa vida perdoa os nossos pecados passados e muda o nosso rumo futuro. Nós que estávamos destinados ao inferno, agora estamos marchando para o céu. Mas como se fosse pouco, a graça de Deus, ela vai além e ela muda o nosso presente. E eu creio que Deus está agora mudando o nosso presente. E quando Deus faz isso, Ele cuida da salvação da nossa alma, que é o aspecto mais importante. Porque essa vida boa ou má, ela passará. Então o primeiro aspecto tocado pela graça é a salvação da nossa alma. E é algo maravilhoso, irmãos, nós estarmos associados ao reino de Deus e do seu Cristo. Que lindo o ministério cantando, Deus abençoe os músicos, os cantores,
Que lindeza! Glorioso és, na tempestade estás. Um reino que nunca passará. Nós agora fazemos parte desse reino maravilhoso. Mas a chegada de Deus, ela vai além, ela toca também a nossa saúde. E hoje o Senhor já está curando enfermidades aqui, porque é próprio de Deus fazer isso. Então, aquele que veio enfermo a este lugar, prepare-se para ser curado. E ao final nós estaremos orando, mas não há necessidade de você chegar ao final para ser curado. A graça de Deus, aleluia, ela é poderosa, ela é bastante para te curar já, aleluia, para te curar agora, desfazer a febre, a inflamação, a doença, a sequela, o dano, o trauma, tudo aquilo que afeta negativamente a sua vida. Então, a chegada do reino de Deus, ela inclui isso, mas toca também a nossa vida material, as nossas finanças, nosso trabalho, nosso salário, a maneira como gerimos as coisas, como administramos. O Senhor, Ele tem o poder de abençoar e de nos fazer multiplicadores. De perdedores, Ele nos transforma em conquistadores. É o que se chama de evangelho pleno, é a chegada perfeita do reino de Deus. Se você trouxe uma Bíblia, abra por favor em Mateus no capítulo 10. O versículo 1 diz: E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder, diga poder, mais uma vez com fé, poder, sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal, diga todo mal. Notaram, irmãos? Expulsa demônio, cura a enfermidade, que mais? Todo mal. Todo mal. Um dia alguém da equipe aqui ministrou que o Senhor prospera o cristão, e uma pessoa ficou muito escandalizada e depois entrou em contato comigo. Irmãos, a pessoa que está bem de vida, a pessoa que está morando bem, que tem carro bom, salário bom, ela não entende a necessidade de que Deus prospere o outro. Mas aquele que não sabe como pôr a comida na mesa, como comprar um remédio, como vestir, esse está olhando para Deus, esperando um milagre. E a boa notícia é: Deus toca positivamente todas as áreas da nossa vida, aleluia, para curar em toda enfermidade e todo mal. Todo mal. Você pode dizer todo? Todo é algum? Não, todo é todo. Todo mal. Essa é a chegada do reino de Deus. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Libeu, apelidado Tadeu, Simão Zilote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vou entrar nesse particular, porque não é o tema desta noite, mas só rapidamente. Por que que o Senhor diz: Não irei pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel? Porque o Senhor Jesus estava dentro da kenosis, dentro do esvaziamento. Ele esvaziou-se da sua divindade. E ele estava pensando como um ser humano, judeu, patriota, nacionalista. Os irmãos entenderam isso? O Senhor Jesus se esvaziou da sua divindade. Isso está lá em Filipenses.
esvaziou-se da sua divindade. Então ele diz: vocês não vão por qualquer lugar, vocês vão pelas terras de Israel. Amém até aqui? Os irmãos entenderam isso? Agora notem Mateus 28, 18. Agora, quando ele é ressuscitado, reassume a sua glória, o que ele diz? Toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Os irmãos perceberam agora a correção? No esvaziamento ele enxergava a sua comunidade, na sua divindade todas as nações. Amém, queridos? Mas esse não é o assunto. Vamos para frente. Diz assim: Jesus enviou estes 12, versículo 7, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Pense um instante. Se alguém dissesse para você: é chegado o reino dos céus, o que isso significaria para você? Pense por um momento, porque nós espiritualizamos tudo. Já reparou? A gente é inclinado a espiritualizar tudo. É chegado o reino dos céus. Então nós vamos ficar fazendo culto aqui o tempo todo, porque queremos espiritualizar. Mas amanhã um monte de gente que vai levantar às 6 da manhã, outros 7. E aí não vai dar para espiritualizar, já reparou? Amanhã muitos vão receber o seu salário, porque caiu na segunda-feira. E aí de tarde vai ter que pagar um monte de conta e não vai dar para espiritualizar, repararam? Olha só, ide, falou para os 12, e pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. O que isso significa? Está na sequência: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Notaram, queridos irmãos, que a chegada do reino de Deus tangencia a nossa vida, toca materialmente, fisicamente a nossa vida. É mais do que uma esperança futura espiritual. A chegada do reino de Deus é já, ela é agora. É por isso que eu disse e repito: o Senhor, Ele vai curar enfermidades, e eu sei que Ele já está curando. Aleluia. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Venha sobre a sua vida a cura poderosa de Jesus, e vai embora toda a enfermidade, toda a depressão, toda a preocupação excessiva, seja arrebatada de você pelo nome sobrenatural de Cristo. Porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Glórias nós te damos. E eu quero fazer mais uma leitura. Você agora pode fechar a sua Bíblia. O evangelista Lucas diz assim, só ouça agora. Pode guardar a sua Bíblia. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Nesses dias João Batista estava preso. Ele não sairia mais do cárcere. Ele seria decapitado. Nós conhecemos a narrativa. Mas ele escuta falar de Jesus, daquilo que o Senhor está fazendo. São comentários. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vejam que se ele disse, ou esperamos outro, é porque ele esperava a chegada de Cristo. Ele esperava a manifestação de Jesus, o Filho de Deus. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha agora. E, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males. Diga males. Para você não limitar isso à doença. Males. Nós lemos lá em Mateus, todo mal. Aqui, em males. E espíritos maus. E deu vista a muitos cegos.
Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Aos pobres é proclamada a boa nova de que o reino de Deus já chegou, de que a justiça de Deus já chegou. Essa é uma declaração maravilhosa. Primeiro nós temos o Senhor dizendo: vocês vão e anunciem, o reino dos céus chegou. Curem os enfermos, expulsem demônios, curem toda sorte de males. Agora o próprio Cristo, Ele exemplifica isso. Quando eles vêm perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora Ele cura enfermo, cura toda sorte de males e diz: vão agora, voltem e contem para João. Ele saberá que o reino de Deus chegou. O reino de Deus é vindo. Você consegue crer que o reino de Deus está neste lugar? Eu creio, irmãos, piamente, meu coração está cheio da certeza de que o reino dos céus está neste lugar. Aleluia. O Senhor, Ele tem o poder de transformar o nosso passado, porque Ele fez isso. Os pecados, as transgressões, as rebeliões, toda a sorte de mal que eu fiz, o sangue de Jesus me purificou. E se o Senhor voltar agora, ou se eu tiver um infarto, não esquece que eu falei, cair morto aqui, não tenha dúvida, eu já estarei na glória com Cristo. Por que foi que aconteceu isso? Porque o reino dos céus chegou. Aleluia. Mas se eu continuar vivendo até a volta do Senhor, aleluia, eu serei arrebatado. Ele mudou o meu futuro, mas Ele tem mudado o meu presente, e Ele fará isso na nossa vida nesta noite. Queridos irmãos, há uma história do Antigo Testamento que chama muito a minha atenção. É a história de Mefibosete. Mefibosete é um indivíduo que me toca muito, porque a Bíblia diz que quando ele era criança, ainda bebê, ele era cuidado por uma babá. A Bíblia não fala nada sobre a mãe dele, então nós nem sabemos da mãe dele. Ele era cuidado por uma babá. E essa moça ou essa menina está cuidando de Mefibosete, ele é um bebê, e acontece uma batalha, uma guerra. Então eles têm que sair correndo, têm que fugir. E quando esta moça foge com a criança, ela deixa ele cair no chão, sem querer, claro, apavorada. Nós não sabemos o que estava acontecendo em volta daquela moça. E ela corre e derruba a criança. E a Bíblia diz que ele ficou aleijado dos 2 pés. Aleijado dos 2 pés. Eu não saberia dizer para os irmãos se ele andava cocheando ou se ele precisava ser carregado. Também não sei dizer se a fratura curou o mal ou se ele quebrou a coluna. Nós não sabemos, nós não temos esse detalhe. O que nós sabemos é que ele era aleijado dos 2 pés, porque ela derrubou ele. Veja, irmãos, que foi um mal que atingiu ele quando ele era um bebê. Ele não tem culpa nenhuma disso, ele não tem responsabilidade nenhuma nesse mal. O nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Bosé significa vergonha. É um nome composto. Significa vergonha destruidora. Olha só o nome dele. Como se fosse pouco, ele mora lá em Lodebar. O nome Lodebar significa sem pasto. Um lugar que não tem pastagem.
E ele mora na casa de um homem chamado Maquir. Maquir significa vendido. Pode mais coisa ruim numa pessoa? O nome dele é vergonha destruidora, os 2 pés aleijados, ele não tem culpa nenhuma disso, mora de favor na casa de um homem. Quando ele tem 5 anos, o seu pai morre na batalha, que é Jonatas. Jonatas morre lá nas montanhas de Gilboa. Nós não sabemos nada da mãe dele. Ele mora de favor então na casa de Maquir, vendido, em Lodebar, lugar chamado Sem Pasto. Irmãos, Maquir não era um homem pobre. Maquir era um homem rico, era um homem próspero. Quando eu olho para Mefibosete e todos esses nomes que mostram um esvaziamento, mostram a falência, mostram ruína, pobreza, miséria, tudo aquilo que a gente não quer na nossa vida. Mas eu pensando que ele mora na casa de um homem rico, apesar de o nome ser vendido, o que me vem ao coração é que todo esse conjunto de nomes, eles estão mais ligados a um aspecto sobrenatural. Porque, irmãos, morar de favor na casa dos outros, fala a verdade. Você já foi visitar alguém, né? 2 dias é bom, né? Aí no 3º você já sabe que está atrapalhando. Agora, você morar de favor na casa de alguém. E era essa a situação de Mefibosete. Um homem aleijado, que nós não sabemos da sua mãe. Seu pai morreu quando ele tinha 5 anos. Morreu em desgraça. É toda uma vida prejudicada. E esse nome Sem Pasto, ele parece falar de sem esperança, sem expectativa de prosperidade. Eu sei que todos estão me ouvindo bem. Me ouça com o seu coração, porque Deus quer operar um milagre neste lugar. Deus vai operar um milagre na sua vida. Sem pasto, sem esperança, sem um prognóstico de mudança positiva de vida. Há alguns anos eu fui ministrar numa igreja, e quando chegou o dia de eu retornar, o pastor me trouxe até o aeroporto, e quando nós estávamos no aeroporto, ele pediu um cafezinho, e aquele pastor disse: irmão Enéas, durante muitos anos da minha vida, eu preguei em vários países do mundo. Esses dias estive com ele, fiquei maravilhado, irmão, ele conhece tudo. Eu não sei que ele tenha ido para o Oriente, eu acho que não. Mas aqui, irmãos, viajou lá pelas 7 ilhas gregas, teve em Jerusalém, teve em Roma, na Europa Central, Haiti, onde se quiser ele teve. E ele falou assim: irmão Enéas, às vezes eu venho aqui no aeroporto tomar um cafezinho, porque a minha vida acabou-se. Eu não viajo mais, não recebo mais convites. Aconteceu uma situação na minha vida. E eu não saio mais, nunca mais, não vou a lugar nenhum ministrar. E eu venho aqui tomar um cafezinho para lembrar como era o tempo que eu viajava pelo mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Os irmãos notaram que coisa melancólica, que nostálgico, que triste. Parece alguém que está sem pasto, está sem esperança. Mas o Deus da esperança, Ele não abandona. Irmãos, é maravilhoso porque essa história, ela diz que Maquir era filho de Amiel. E Amiel significa povo de Deus, ou então o Deus fiel da aliança. Olha só que interessante isso, irmão. No meio de toda essa tragédia, tem um nome, só um,
que significa que Deus é o Deus fiel. Você acha que isso foi um acidente? Ou que Deus vinha conduzindo toda aquela história para esta noite o Senhor dizer: eu vou entrar com provisão na sua vida, porque eu sou o Deus fiel, eu sou o Deus do meu povo, o meu povo é meu, e eu sou o seu Deus. Olhe só, no meio de toda essa tragédia, há um homem, somente um, cujo nome tem uma palavra de esperança, entre tanta desgraça. Olha só, Maquir, filho de Amiel de Lodebar, meu povo, aleluia. Se você acha que Deus não tem ouvido a sua oração, o que está dando tudo errado, o que a vida vai virar em barranco, lembre-se, você é povo do Senhor, o Deus que opera milagre, aleluia. E eu no meu coração, eu creio que Deus ainda vai tomar aquele pastor outra vez, porque ele não pecou, porque já fica pensando, porque adulterou. Não fez nada disso, irmãos. As contingências dessa vida, assim como Mefibosete não fez nada de errado, mas alguém o derrubou, prejudicou toda a sua vida. Mas vejam, queridos, os anos passaram, muitos anos, talvez 15 anos, 20 anos, é difícil de precisar. Sobe ao trono Davi. E vejam, irmãos, normalmente quando subia ao poder um novo rei de uma nova família, ele mandava matar toda a família anterior. Como a família Romanov na Rússia, uma dinastia de 300 anos, quando os revoltosos derrubaram os czares, prenderam a família numa casa, o czar Nicolai, a esposa Alexandra, as 3 meninas e um menino, fuzilaram todos eles. Olha que coisa terrível. E isso tem sido assim ao longo dos séculos. E Davi também, quando sobe ao poder, ele manda executar alguns da família inimiga. Mas vejam a provisão de Deus. Quando Jonatas, pai de Mefibosete, ainda era vivo, ele amou Davi, ele protegeu Davi, ele apoiou Davi, ele sabia que o Espírito de Deus era com Davi. Jonatas, você lembra, era filho do rei Saul, um homem que separou-se de Deus, rebelou-se contra Deus, mas o próprio Saul um dia reconheceu: eu sei que você reinará sobre Israel. Até ele reconheceu, Jonatas sabia disso. E Jonatas protegeu a vida de Davi. Ele fez uma aliança. Ele disse: ô Davi, quando o Senhor prosperar o teu caminho, lembra-te de mim. E se eu não estiver mais aqui, guarda beneficência com a minha semente. Olha uma palavra liberada lá atrás, no passado, ela vem atravessando os anos. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Eu sinto a fala profética de Deus, trazendo profecias sobre este lugar que foram liberadas sobre a vida de alguns. E chegou o tempo delas te alcançarem. Chegou o tempo da profecia se cumprir. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Os anos passaram, agora Davi é rei sobre todo Israel. Ele foi 7 anos rei sobre Hebrom. No capítulo 5 de 2 Samuel, ele é rei sobre todo Israel. No capítulo 6, a sua primeira atitude é trazer a Arca da Aliança de novo para Jerusalém.
No capítulo 7 e 8, ele primeiro deseja a construção do templo. Note que Davi era um homem que amava ao Senhor. Depois de trazer a arca, ele quer construir o templo ao Senhor. E ele diz para o profeta Natã: "Ô Natã, eu decidi no meu coração, eu vou construir uma casa ao Senhor." E o profeta diz: "Que lindo, Davi, tudo que vier ao teu coração, faça, porque o Senhor teu Deus é contigo." Mas naquela noite o Senhor aparece para o profeta e diz: "Ô Natã, volte lá para o rei e diga para ele que ele não vai construir uma casa para mim, eu é que vou construir uma casa para ele." Aleluia! Lembra do Salmo 37:4? "Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração." Deleita-te, tenha prazer no Senhor. Há cristãos para quem servir a Deus é um fardo, é pesado, é difícil, é muita cobrança, muita exigência. Para outros, ó Senhor, até o pardal encontrou casa dentro das tuas portas. Eu achei os teus altares. Notaram? Tem uma pessoa para quem estar na igreja é uma delícia, fazer a obra é uma alegria, é o significado da sua vida. Davi era assim, ele quis construir uma casa para o Senhor, ele amava o Senhor. Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. O Senhor diz: fala para ele, não é ele que vai fazer uma casa para mim, avise ele, eu é que vou fazer uma casa para ele. Deus é maravilhoso, merece que a gente cante mesmo, e dance, e adore. Aleluia. No capítulo 8 nós encontramos ele lutando contra as nações à sua volta, mas assim que ele pacifica o reino, a primeira coisa que vem à sua mente: a minha promessa para o Jonatas. Eu jurei para ele que eu ia fazer um benefício. Ele chama os seus servos e diz: tem alguém vivo da casa de Saul, para quem eu possa fazer um benefício, por amor ao meu servo Jonatas, ao meu amigo Jonatas, perdão? Tem alguém para quem eu possa fazer um benefício, por amor a Jonatas, o meu amigo? E logo Ziba fala assim: tem Mefibosete. A palavra de Deus diz que trazem Mefibosete, vão buscá-lo. A palavra diz que ele foi achado. O fato de dizer essa palavra, que foi achado, parece que ele se escondeu, uma vez que a tradição dos reinos à sua volta, porque Israel apenas era um reino emergente, mas os reinos à sua volta, ele sabia disso. Se sobe um rei de uma família diferente, mata todos da família anterior. Talvez ele escondeu-se. O que o rei quer comigo? Eu não sirvo para ser um soldado, eu não sirvo nem para ser um pajem de arma, eu não sirvo para nada, eu sou um aleijado dos pés, olha o meu nome, vergonha destruidora, moro aqui em sem pasto, vendido. Ele é achado. A maneira que a narrativa é feita parece traduzir a ideia de que ele se esconde, mas alguém consegue convencer ele, e quando ele chega diante do rei, o rei diz: Mefibosete. É interessante porque, se você olhar na Bíblia, na minha tradução, tem um ponto de exclamação. É como se o rei o esperasse, afetivamente, afetuosamente: Mefibosete. Mas ele ainda está assustado. Ele fala assim: porque o rei olha para um cão morto igual eu e se abaixa até o chão. Olha a resposta do rei: ô Mefibosete, de hoje em diante você vai comer na minha mesa, e eu vou restituir tudo aquilo que era teu. Muitos intérpretes entendem, irmãos, e quem aqui já leu sobre reinos, o modo como se dá a redação dessa experiência maravilhosa
é que é restituída toda a herança de Mefibosete. Ziba vem a ser um servo dele, ele que tinha 15 filhos mais 20 servos, agora são todos servos de Mefibosete, para trabalhar, para fazer a fazenda render. Ele vai receber uma pensão real, ele não precisa mais se preocupar, porque Davi diz: você não vai mais morar em sem pasto, você vai morar em Jerusalém, a cidade do grande rei. Aleluia, aleluia. É isso que Cristo está fazendo por nós. É isso que Cristo está fazendo por nós. O Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele. Aleluia. Se abrirmos o nosso coração para Jesus, nós sentaremos à mesa do Rei. E vejam uma coisa, queridos: aquele que era pobre agora é rico. Aquele que era deserdado teve tudo restituído. E eu não sei se você já sentou com um aleijado numa mesa, mas se nunca aconteceu de você sentar à mesa com uma pessoa aleijada, o dia que você fizer, você vai lembrar. Sentados à mesa, nós não sabemos que a pessoa é aleijada. Aqui há muitas pessoas que chegaram aleijados a esse lugar, sem pasto, uma vergonha destruidora, vendidos. O rei te achou. O rei, aleluia, o filho de Davi, a raiz e a geração de Davi, que é Cristo Jesus, te achou. Aleluia. E diz: assenta-te à minha mesa, eu vou restituir tudo aquilo que era seu e que alguma circunstância levou embora da sua vida. Eu restituirei, porque eu, diz o Senhor, eu tenho o poder de fazê-lo, eu tenho amor para fazer isso, porque isso foi resultado do amor. E nesta noite ainda é o resultado do amor. Eu quero orar com você. Hoje a palavra de Deus é para você que já viveu tantas perdas, tantos danos, coisas que às vezes não tem nada a ver com você, tragédias que aconteceram, como aconteceu com Mefibosete, e fez dele uma pessoa aleijada, dependendo do socorro de outros. Nesta noite o Senhor, Ele quer restituir. Você que se sente uma vergonha destruidora, tem vergonha do seu corpo, da sua aparência, da sua voz, você que sofre de depressão, de tristeza profunda, de angústia profunda, o teu rei te diz: saia de onde você está e venha para Jerusalém, a cidade da paz, a cidade onde vive o teu rei. Você não será mais pobre, miserável, dependente, você comerá da minha mesa. Aleluia. Eu quero orar agora por todos. Mas se alguém sente necessidade de deixar o seu lugar, se você sente essa necessidade, como Mefibosete, de sair de onde você está e vir aqui à frente, faça isso. E a igreja já está orando. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode começar a orar. Será que alguém ouve a voz de Jesus dizendo: venha, saia aí deste lugar sem pasto, venha para a cidade do grande rei. Aleluia. Coma a minha mesa, coma a minha mesa. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A igreja esteja orando, ninguém esteja preocupado com os irmãos aqui à frente. Aleluia. Nós adoramos o teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que existe.
A tua presença é doce e eterna neste lugar. Vieram à igreja muitas pessoas que sofreram perdas. Às vezes nem têm culpa das perdas. Às vezes nem são responsáveis por elas. Assim como Mefibosete. E vivem uma vergonha destruidora, num lugar sem pasto, sem esperança. Mas a tua palavra diz que o rei chamou, o miserável, o desvalido, o caído, e disse: eu restituo, eu restauro. Aleluia. Ó Senhor Jesus, quem sabe alguém escondido como Mefibosete, com medo, constrangido, envergonhado, o rei o achou. Ache-nos, estamos perdidos sem a tua graça, estamos destruídos sem a tua bênção. É a tua presença que nos fará descansar. É a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Ó Deus, abençoe cada um, Senhor, no seu lugar, na sua cadeira, que abriu o coração, Senhor. E abençoe estes que vieram à frente, porque quiseram caminhar na tua direção. Ó Senhor, caminha na direção deles. Eu oro com ousadia, com fé, mas eu oro com reverência, com temor do Senhor. Eu suplico, caminha na direção deles e dê a vitória perfeita, a cura total, a prosperidade, a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. Aleluia.